Olá, meu nome é Diogo Santana e nós estamos começando o Pode Ler, o podcast da Livraria Córdula. Eu me sinto muito feliz em começar esse projeto com a iniciativa de divulgar autores que estão começando, autores que já têm uma experiência no mercado editorial e literário, e autores que já são que tem uma longa trajetória na escrita, né, na produção literária. Iniciando esse programa, eu gostaria de pedir a vocês, pedir às pessoas que nos assistem, que sigam as nossas redes no Instagram, @livraria.cordula, no YouTube, @livrariacordula, no TikTok, Livraria Córdula, também no Spotify, livraria.cordula, e em todas as nossas redes sociais, para que nós possamos estar divulgando esse projeto para o maior número de pessoas possíveis. Bom, e qual é o grande projeto, a grande iniciativa da Livraria Córdula? É ser a livraria da Baixada Fluminense, mas não só da Baixada Fluminense no Rio de Janeiro, mas, quiçá, do mundo, não é? É essa a nossa empreitada, esse é o nosso propósito, é divulgar o que é feito em relação à literatura, à cultura e também, claro, em outras iniciativas culturais. E, para início de conversa, para início desse bate-papo, hoje nós convidamos a escritora Adriana Igrejas, né? Estamos aqui com a Adriana para batermos um papo sobre toda a obra dela, a carreira literária dela, sobre seus livros, né? Sobre toda a dimensão da obra literária da Adriana. E nós estamos aqui justamente para ter esse papo agradável sobre literatura juvenil, sobre essa relação dela com o público juvenil e não só, né, seus projetos futuros. Olá, Adriana, muito obrigado por estar aqui com a gente. Te agradeço demais pela disposição em estar no nosso podcast. Olá, Diogo, agradeço pelo convite de estar aqui, né, iniciando esse projeto, parabenizo pela iniciativa dessa livraria Córdula, já gosto do nome, já fico feliz que a nossa Baixada Fluminense possa contar com mais essa iniciativa de cultura. Nós precisamos muito mesmo. Agradeço de coração por ter me convidado. Obrigada. Bacana. E para a gente começar essa conversa, né, eu queria conhecer um pouquinho mais quem é a Adriana Igrejas, né? Como começou o seu processo de formação, né, até chegar na Adriana escritora, né? Enfim, eu comecei a escrever muito cedo, aos 7 anos de idade eu já escrevia, eu tinha meu caderninho de escritos, comecei escrevendo pequenos versinhos, eu tive uma influência, não digo exatamente literária, mas artística, do meu pai era uma espécie de poeta, prosador, contador de histórias, ele foi radioator, então ele gostava muito de contar causos, porque ele também era do interior, e contava suas histórias com muita criatividade, com muita leveza, de forma muito imaginativa, e isso despertou muito em mim a vontade também de contar histórias, além de que eu comecei a gostar muito de ler desde criança. E aí eu comecei a escrever com o tempo as minhas próprias histórias. Quando eu cheguei à adolescência, eu já não tinha mais vontade de escrever versos, eu queria só escrever histórias mesmo. E isso foi se desenvolvendo, eu escrevi durante muito tempo e fui guardando tudo aquilo, muito do que eu escrevi não serve para nada, foi só treino mesmo. E aí eu fui nessa direção, eu queria fazer alguma coisa que me aproximasse mais das letras, por isso que eu fiz faculdade de letras, e dentro da faculdade eu fiz curso de roteiro, né? Eu procurei, assim, na área mesmo da literatura. E em determinados momentos que eu comecei a ver dentro da faculdade mesmo os anúncios dos concursos literários.
e comecei a participar de concursos literários. O primeiro que eu consegui efetivamente, participei de muitos sem resultado, né? A gente tenta. O primeiro que eu consegui um resultado muito positivo foi em 2001, que foi um concurso promovido pela Academia Brasileira de Letras, em conjunto com o jornal Folha Dirigida. Era um concurso de redação para professores. Podemos Ver com os Olhos Livres, era o nome, que resultou em um livro com os 100 melhores trabalhos, ou 100 melhores redações, para professores. Como eu era professora já, eu participei do concurso. Eu lembro que eu escrevi não chega um conto, né? Foi uma crônica. Assim, de relance, rápido. Eu escrevi no dia que fechava a inscrição, que eu fiquei sabendo, super rápido. Depois perdi o arquivo. E se eu não tivesse sido selecionada, eu não teria mais esse texto, porque eu perdi o arquivo. Nossa. E aí, quando veio, foi uma surpresa muito grata. Teve uma cerimônia lá na Academia Brasileira de Letras. Eu nunca tinha ido antes. Fiquei super feliz. Saiu no jornal. Aí foi aquela maravilha. E aí, finalmente, eu pensei assim, nossa, então... Eu ganhei um diplominha escrito, assinado pela Academia Brasileira de Letras, pela excelência do texto e tal. Eu falei, caramba, então eu sei escrever mesmo, não é só minha mãe que fica dizendo que eu sei escrever. E isso me animou. Com isso, eu continuei participando dos concursos. No ano seguinte, já veio outro, de uma editora. Não, perdão. Da editora foi no outro ano, subsequente. Primeiro veio um outro concurso também foi para servidores do Estado do Rio de Janeiro, concurso de contos e poesias. Eu fui selecionada com um conto. Teve uma cerimônia também, numa Câmara Municipal, agora eu acho que foi no Rio, eu não lembro bem onde que foi, mas foi muito bacana também. E aí eu comecei a me entusiasmar. Eu falei, caramba, agora acho que eu vou engrenar nisso aí. E no ano seguinte eu participei de um concurso de uma editora e ele lançou um livro na Bienal, também uma antologia. Nesse mesmo ano, eu publiquei o meu primeiro romance, porque eu já tinha todas os incentivos que eu precisava. Uhum. E aí eu resolvi me arriscar, publiquei o primeiro romance, que é A Fórmula da Vida. Tá aqui, né? Vou mostrar aqui. A Fórmula da Vida, a Escolha de Catarina. Não era essa capa, essa aqui já é a terceira edição do livro. Uhum. E não tinha esse subtítulo, era só A Fórmula da Vida. Foi em 2011. 2011, isso. Em 2011 fiz o lançamento, tudo mais. Aí comecei a realmente ser escritora, ser considerada escritora. Porque quando a gente participa de antologia, não tem ainda só o nosso nome na capa, é diferente, né? Uhum. E aí eu passei a participar de eventos. Aí eu fui descobrir o mundo dos eventos literários. Para mim era só escrever dentro de casa, publicar e pronto. E tudo acontecia, não é assim. Aí comecei a participar de eventos literários numa livraria que existia lá no Norte Shopping, que hoje não existe mais. E daí por diante comecei a conhecer as pessoas, conhecer os escritores, entrar nesse meio e as coisas foram indo. Em 2012 eu publiquei Um Apartamento com Vista para o Mar e Outras Histórias, é um livro de contos. Eu juntei vários contos que tinham saído em concursos, publicados em antologias, e fiz um lançamento dele. Eu não tenho ele mais em formato físico, somente em e-book na Amazon. Todos os meus livros estão disponíveis pela Amazon em e-books. E depois, então, veio em 2015, depois tive um hiato aí, um período sem publicar. Porque eu fiquei investindo muito ainda em divulgar a Fórmula da Vida. Aí veio a segunda edição da Fórmula da Vida, a terceira veio depois. Em 2015 eu publiquei A Babá Gótica, que é esse aqui é a Fórmula da Vida, né? A Babá Gótica aqui é esse aqui, que ele tem as páginas todas pretas, pela editora Evolução Publicações. Foi a minha primeira publicação em formato tradicional, uma editora tradicional. Eu nem acreditei na época, fiquei toda feliz. E a editora me levou para Brasília para gravar o programa de televisão. Legal. Na TV Justiça, o Iluminuras. Aí participei, tem disponível no YouTube, né? Quem quiser assistir ainda, em que eu falei especificamente sobre o livro A Babá Gótica. E depois, então, eu publiquei uma continuação, alguns anos depois, foi em 2017, eu publiquei o Viagem de Férias. Essa foi um conto, eu não consegui, os leitores pediam uma continuação, e eu não consegui escrever um outro livro, eu escrevi um episódio, tipo um extra, como se fosse um episódio extra de uma série. Foi o Viagem de Férias. Em 2019, teve uma Bienal, eu lancei nessa Bienal, eu participo de todas as Bienais desde 2011, né?
meninas do Rio. Ainda não consegui a de outro estado. Eu lancei o Anjo Vingador, que eu tô sem ele aqui, porque ele esgotou. Foi uma edição pequena, a princípio, e aí o contrato com essa editora fechou. Eu vou relançar ele agora pela Leira Editorial, Bacana. que é o que está me publicando atualmente, também em formato tradicional. E deve vir ainda nesse semestre, o Anjo Vingador, a segunda edição. E lancei na Bienal de 2019. Em 2020, em plena pandemia, que eu achei que eu não ia publicar nada naquele ano, a Leira Editorial quis, então, publicar esse meu Infanto Juvenil, que é o Qual é a Minha Tribo. Esse eu escrevi realmente para a escola, com a ideia de ser Fundamental 2, do 6º ao 9º ano. Inclusive, ele já foi adotado em escolas, né? Já como paradidático, porque trata da identidade do jovem, né? Da tribos urbanas, então é um tema bem bacana como tema transversal. E em 2000, eu já tinha participado de uma antologia pela Leira Editorial, que era Uma Vez, que era uma releitura de princesas. Eu tenho um conto nessa edição que é uma releitura da Mulan, só que a Mulan, no meu conto, ela é uma policial militar no estado do Rio de Janeiro. Né? Então é uma coisa assim é uma releitura. E aí depois então eu consegui publicar ler também o Qual é a Minha Tribo. Ainda estamos trabalhando, esse livro ainda está sendo trabalhado em escolas, etc. E agora em 2022, ano passado, veio então O Amigo Apaixonado e Outras Canções. Foi o meu último romance também pela Leira Editorial. Fora isso, eu tenho alguns contos espalhados em antologias aí, várias. Tem por volta de umas 20 antologias. 2 foram publicados em antologias em Portugal e tudo mais. E eu continuo escrevendo. Tem coisa que eu publico só na Amazon, não tem formato físico também. Tá? Esse é o resumo aí da história, né? Ah, bacana. E eu queria saber o seguinte, sobre o seu escopo literário. Assim, você se considera uma autora especificamente juvenil ou apenas uma autora, né? Ou seja, você tem a ideia de que você escreve para todos os públicos, né? Você tem você não tem um público específico, né? Ou você tem essa questão, né? De, olha, eu tenho um público recorrente mais juvenil ou não. Então, quando eu comecei a escrever, eu escrevia para mim mesma. Então, não tinha muita preocupação, nem pensamento em mercado, quem ia gostar ou não. Eu sempre gostei de escrever aquilo que eu gosto de escrever, aquilo que eu sinto vontade de escrever. As histórias que eu escrevo, muitas delas estão na minha cabeça há muitos anos. Não foi o caso esse mais recente. A Babá Gótica também foi uma coisa que veio recente. A Fórmula da Vida foi uma ideia que eu já tinha tido desde acho que os 14 anos de idade, ficou na minha cabeça, e os personagens ficam me assombrando na minha cabeça por muitos anos. Enquanto eu não os coloco no papel, eles não me deixam em paz. Eu tenho uma história que eu bolei aos 13 anos de idade. Eu tenho cadernos de rascunho da adolescência, dessa história, que eu ainda não coloquei no papel. Eu estou escrevendo agora essa história. Bacana. Eu demorei muito para amadurecê-la na minha mente e falar, agora é a hora dela. E enquanto eu não escrevo, elas ficam lá me assombrando. E quando as histórias vêm à minha cabeça, à minha mente, elas não vêm assim, muito assim, é para esse público, é para outro público, muito dificilmente. Tirando o caso do Qual é a Minha Tribo, que eu escrevi especificamente para esse público infanto-juvenil, eu escrevo histórias. Se a gente for classificar, eu acho que está mais dentro do jovem adulto. Segmento jovem adulto. Agora, gênero específico, por exemplo, Amigo Apaixonado é romance e drama. Eu nunca tinha escrito um livro antes que fosse só romance e drama. Foi o primeiro. A Babá Gótica já é mistério. Mistério, espiritualidade. Então, ele tem uma pegada bem específica. E a Fórmula da Vida, ação, aventura. Ação, aventura, romance. Poderia dizer assim, quase todos têm uma história de amor, mas o Qual é a Minha Tribo não tem, porque é muito juvenil. Entendeu? Ou seja, é aquilo que o livro é que vai me levando. E eu tenho esse problema, porque eu sei que as pessoas devem escrever para um público só, porque depois que você conquista o leitor quer ler porque ele quer ler na mesma linha. Mas eu sou muito feliz, porque os meus leitores leem meus livros. Quem gosta da Babá Gótica gosta desse estilo de livro, mas aí
vai ler meus outros livros simplesmente por serem meus livros. Que gostaram do estilo de escrever. E acabam gostando também. Embora não fosse o estilo da Baba Gótica. Entende? Então isso acontece muito. É mais difícil cativar o público assim. Então eu cativo pelas letras e não pelo gênero. Bacana. Bom, uma outra questão é que você é de Mesquita, né? Sim. Né? E aí tem a questão de escrever na Baixada Fluminense. Você vê uma dificuldade a mais nesse processo, assim, de encontrar público, na verdade, na Baixada, para a literatura de uma forma geral, ou não? Olha, Diogo, eu vou dizer que eu não encontro, não. Porque, assim, como eu vivo muito dentro da Baixada Fluminense, ultimamente, pelo menos, nos últimos anos, eu trabalho lá, vivo, só saio mesmo para eventos que sejam no Rio e tudo mais. Eu não tenho encontrado essa dificuldade, não, porque eu vou a feiras de livro no Rio de Janeiro inteiro e nas feiras da Baixada eu consigo vender tão bem quanto em feiras no Rio. Eu gosto muito da feira de Paracambi, né? Da Flipa de Paracambi, tem as feiras de Nova Iguaçu. Sim. E todos os eventos que eu vou, eu vendo, encontro leitores, conheço gente que gosta de ler, que gosta muito de ler. Eu vou a escolas e nas escolas da Baixada também eu encontro gente que gosta muito de ler. Eu acho que talvez até as pessoas, se tivessem um poder aquisitivo maior, comprassem mais livros, mas gostar de ler não é o problema, não vejo diferença nenhuma em relação à Baixada Fluminense. É uma percepção minha, claro, não sei se é a percepção de todos. E a minha percepção é essa, claro. É que não tem, não. Você vai muito em escolas também, né? Pra Sim, divulgar. faço visitação em escolas. Como é que é o público? Qual é a sua receptividade, né, nessas escolas? Tem alguma história legal pra gente... Então, em escolas, é bem interessante porque muitos que estão ali, tipo, vão assistir a palestra obrigados. Hoje vem a escritora na escola, vai lá, 701, 801, 1001, 1002, bota aquele pessoal todo lá. Nem todos ali gostam de ler, Sim. Nem todos têm um interesse, mas eu encontro muitos. Eu sou muito otimista em relação a essa juventude. Dizem que a pessoa não gosta de ler, tem dificuldade de concentração, tem tudo isso? Tem. Mas tem um pessoal que gosta muito de ler. Bacana. E quando a gente encontra esse público, os olhinhos brilham, assim. É muito legal. Agora, tem uma história interessante, já que você perguntou, uma história interessante de uma visita. Eu visitei uma vez a escola Jardim Marilice, em Nova Iguaçu. Não sei se você conhece. E ali foi muito interessante, porque lá eles me fizeram umas perguntas muito diferentes, que normalmente eles sempre fazem as mesmas perguntas, né? Como é que você começou a escrever e tal, aquelas coisas assim. Aí me perguntaram sobre a influência que eu tive, eu falei do meu pai. E aí eles me pediram para eu contar uma das histórias do meu pai, nunca tinham me pedido isso. Legal. E aí eu peguei e encenei para eles uma encenação que eu fazia com meu pai quando a gente ia nas feiras. Meu pai chegava em qualquer lugar que ele chegasse, tem uma festa junina, aí tem um palanque, tem gente falando lá no microfone, meu pai pedia o microfone e contava piada. E fazia show. E me carregava junto. Nossa. E me fazia encenar com ele uma cena Legal. de um quadro de caipira. Talvez hoje fosse politicamente incorreto, não sei. Na época era legal. E aí eles me fizeram encenar aquilo, eu fazendo a voz do meu pai, a minha, e foi muito divertido, e eles riram assim, foi uma coisa muito bacana. Bacana. Aí eu saí de lá muito, muito satisfeita, gostei muito, foi bem agradável. Todas são, né? Mas foi diferente. Ah, bacana. Essas histórias com o público é sempre... Sim. Gera outras histórias, né? Isso. Gera outras histórias. Vamos lá. Bom, para as pessoas que ainda não leram Adriana Igrejas, qual seria o livro que você indicaria para começar na tua obra? Aí depende. Aí eu vou perguntar, que é o que eu faço quando eu tô nas feiras de livro, eu mostro qual a capa que te chamou mais atenção. Então, olha a capa, vê o que te chamou mais atenção. Ó, esse aqui é a Fórmula da Vida, O Amigo Apaixonado, a Baba Gótica. Aí, dependendo da idade, já é certo. 9 a 15 anos,
Qual é a minha tribo? Mas, de 13 em diante, o que você já lê? Você já lê coisas mais adultas? Se for aquela criança que é muito ainda pré-adolescente, qual é a minha tribo? Agora, se já tem 13 anos, já gosta de ler um romance, já gosta de ler alguma coisa, uma saga, alguma coisa assim, nessa faixa, a Babá Gótica. Porque o meu público, muito adolescente para esse livro, eles adoram esse livro, ele tem muitos temas que tratam de situações recorrentes atualmente na juventude. Mas eu tenho leitores de até 80 anos de todos os meus livros. E os meus leitores, depois que viciam, né? Querem, esse aqui é para os seus netos. Não tem problema, vou ler também. Eu gosto, eu quero. Esse daqui. Aí, quando a pessoa já gosta mais de um drama, uma história assim, aí eu indicaria esse aqui, O Amigo Apaixonado. E se a pessoa gosta, não, eu gosto de cena de ação, de luta, aí, então A Fórmula da Vida. E para começar a gostar de ler. Mas aí depende, né? Do gosto pessoal de cada um. Então vamos entrar brevemente numa sinopse geral, né? De cada um dos seus livros, para o pessoal ir conhecendo um pouquinho. Tá bom. Então, começando A Fórmula da Vida, é o mais difícil de resumir, porque ele tem 480 páginas nessa edição atual. E vai dos 14 aos 21 anos da Catarina. A Catarina tinha 14 anos de idade quando os bandidos entram na casa dela, assassinam o pai dela. E ela sofre violência, né, sexual. E ela se torna muito revoltada, muito ódio no coração, e ela vai aprender artes marciais porque ela não quer ser vítima nunca mais. E ela quer vingança. Então ela passa por uma fase de vingança. Ela se envolve em muita confusão. Ela tem uma fase de Patricinha Pitbull, é o nome que eu dou no livro. Porque ela se envolve com gangues de artes marciais. Eles marcam brigas em bares, arrumam confusão. Ela vai presa algumas vezes, mas menor de idade, vai se livrando. O padrinho dela, que é o responsável legal por ela, que ficou com o dinheiro da família, que ela era uma menina rica e tal. Então ela é uma pobre menina rica, com vários problemas e vários conflitos, até que ela consegue antes disso, ela tem uma fase de justiceira. É a fase mais, assim, abissal, porque ela chega a levar um tiro, fica entre a vida e a morte, e aí ela pensa, não, agora se eu morresse nesse momento, eu ia para um lugar muito escuro, então eu preciso mudar a minha vida. E ela vai tentar ser uma garota normal, ela já está na fase de ir para a faculdade. Ela é muito inteligente, ela vai estudar enceropédica na Rural e faz zootecnia. E quando ela está se formando, ela encontra o Ariel, que é um rapaz que se formou na frente dela, e estava todo mundo comentando que ele conseguiu o emprego dos sonhos e tudo mais, numa fazenda grande, Mato Grosso do Sul, que zootecnia é um curso para trabalhar com animais em fazendas. E ela vai falar com ele para saber como ele conseguiu. E aí ele diz... eu tô indo, inclusive, lá na agência de empregos, onde eu consegui, para buscar as passagens da minha viagem, que eu já tô indo e tal. Você quer ir comigo? Preenche uma ficha lá e tal. E eles foram. Na saída, como a agência é na Tijuca, que é um bairro super calmo, né? Aí tem um assalto. Nesse assalto dá tudo errado. E ela acaba sendo acusada de matar os dois, né? O Ariel e o bandido. E ela foge, ela já é maior de idade, ela se desespera, ela está com as passagens e ela pensa, Ariel é nome de homem e de mulher, ela tem a mesma profissão, também formada, e ela vai no lugar dele. Ela fica na fazenda, uma identidade falsa. Aí tem uma quadrilha internacional atrás dela, por conta da Fórmula da Vida que o pai dela inventou, que foi toda aquela trama do assassinato dele e tudo mais. Tem a polícia atrás dela. E lá ela vai se apaixonar, só que aí ela tem que resolver toda essa bagunça. Esse é o que eu consigo resumir, que é muita coisa. Depois veio, então, a Babá Gótica, né? Dos contos eu não vou nem falar, porque é muita coisa. A Babá Gótica, eu conto sempre assim. A Ana Beatriz tem 5 anos de idade, ela tá na fase das princesas, ela acha que quem veste rosa é princesa e quem veste preto é bruxa. A mãe contratou uma Babá Gótica. A menina fica apavorada. A menina vai chorar e vai dizer pra mãe que é uma bruxa e tal, e ela vai perguntar. Quando ela tem a oportunidade, ela pergunta, você é uma bruxa? E pra piorar a situação, a babá diz, eu sou. E nesse momento você, leitor, não sabe de nada, porque o livro é de mistério. Quem vai te levar a descobrir o mistério é o Lourenço, que é meio irmão da menina, do primeiro casamento do pai, adulto. Quando ele chega em casa, ele implica. Ele implica com a aparência dela, ele acha que ela é do mal, que ela é má influência pra irmãzinha dele, vai fazer de tudo pra ela ser despedida. Ele maltrata, ele humilha, e ele tenta descobrir. E aí ele investiga. E quando ele investiga, ele vai descobrir a parte do sobrenatural da história, que é todo o mistério que envolve a Babá Gótica, que eu não posso dizer o que é, senão estraga a surpresa do livro. Só posso contar isso.
Depois, o Viagem de Férias eu não falo nada, porque tem que ler a Baba Gótica, que é uma continuação. O Qual é a Minha Tribo, a história da Dina. Ela tem 13 anos, está no 8º ano. E ela tem uma turminha de amigos e ela é uma garota muito normal. Muito tranquilinha, boazinha. E gosta dos amigos, não tem nenhum conflito, tá de boa com a vida. Até que uma modinha de televisão, do programa de televisão, começa a dizer que todo mundo tem que ter uma tribo e ela não tem nenhuma, porque ela gosta de tudo um pouco e de nada tanto assim. E aí ela começa a ser pressionada pelos colegas para encontrar a sua tribo. E ela vai fazer de tudo por isso, porque ela sente aquela pressão do grupo, qual é essa tribo, qual é a sua tribo, e ela não sei. E aí ela começa a sair, ela sai com os roqueiros, ela sai com o pessoal da tribo do livro, ela sai com o pessoal que gosta de balada, baladeiros, e ela vai tentando as tribos, ela vai testando, até que ela encontra algumas coisas legais, ela aprende um pouquinho por todas que ela passa, e aí eu não posso dizer se ela vai encontrar ou não a tribo, porque é também, claro, né, o que tem a graça no livro. E por último, eu conto também do outro que eu não tenho aqui, do Anjo Vingador. Claro. O Anjo Vingador é o seguinte, Dimitri, rapaz jovem, recém-formado em jornalismo, está fazendo sua primeira matéria investigativa no interior de São Paulo, uma cidadezinha pequena, uma matéria sobre corrupção na prefeitura. E ele, à noite, não tinha nada para fazer na cidade, a única coisa que tinha naquela cidade, naquele momento, era um cirquinho, daqueles cirquinhos né, que acampam lá, pequenininhos e tal, e ele vai. Falta do que fazer à noite, estava entediado, foi ao circo. E lá ele se encanta pela trapezista, que é uma artista muito talentosa, que faz vários números no circo, chamada Nádia. E os dois têm um romance muito breve, nesse período em que o circo está na cidade, que ele está na cidade, os dois se separam. E enfim, trocam os telefones e tal, vamos nos reencontrar um dia. Ele muito jovem, não tinha como ainda, né, ter um compromisso ainda. Só que passam-se 7 anos e nada da Nádia. Ela nunca respondeu nenhuma mensagem, nunca atendeu telefonema e ele nunca conseguiu esquecer. E ele vira um repórter famoso de televisão, ele trabalha como correspondente internacional. Ele chega a contratar detetive para procurá-la, mas nada de Nádia. Até que ele recebe uma denúncia, através de um e-mail misterioso, de trabalho escravo no interior do Pará. Ele pega a equipe dele e vai fazer um documentário independente nessa cidade, investigativo também, sobre trabalho escravo. Só que quando ele chega na cidade, tem uma outra coisa acontecendo lá. As lendas do folclore brasileiro, as lendas do Pará, estão criando vida. E estão anunciando a chegada do Anjo Vingador, que seria talvez uma entidade, talvez um herói misterioso que viria para punir os malfeitores. Paralelo a isso, ele na cidade encontra uma moça muito parecida com a Nádia. Mas alguma coisa é diferente, alguma coisa é igual, ele não tem certeza se é ela. E aí também não vou falar mais nada, senão estraga. Claro. Vou dar spoiler. Por fim, veio o Amigo Apaixonado. Amigo Apaixonado é uma grande homenagem à cidade de Mesquita. Legal. A começar pela dedicatória que eu faço aqui, em que eu digo assim, a cidade de Mesquita, que tem sido meu lar desde 1985, e a música sertaneja que inspirou este livro. Cada capítulo é uma canção sertaneja. Tem lá um trechinho da canção, tem o nome da canção sertaneja, romântica. O casal, eles se conhecem desde crianças, porque a Marta pula o muro da casa dele, cai literalmente na vida dele, cai no quintal dele, pulando para fugir de um pai violento, de uma surra terrível. A história da Marta é uma história de abuso no sentido de violência, né? De um pai alcoólatra e uma mãe que abandona. Então, Adriana, como é que faz para as pessoas te acharem nas redes sociais? Aí é bem fácil, porque é só colocar lá Adriana Igrejas e aí vocês me encontram com facilidade. Eu não faço vídeo para YouTube, então os vídeos que vocês vão encontrar no canal, no YouTube não são meu canal, são outras pessoas que fizeram vídeos comigo. Mas vocês me acham com facilidade, conseguem interagir comigo pelo Instagram ou pelo Facebook, Adriana Igreja, @AdrianaIgrejas. Eu me concentro atualmente nessas duas redes sociais, não tenho TikTok, não aderi ainda, não sei, ainda estou avaliando. Abandonei o Twitter,
Não uso mais. De vez em quando vou lá no Scooby, mas não é sempre. Então, eu me concentro mais nesses dois, né? Instagram e Facebook. Hoje está mais complicado, né? É. Gerenciar várias redes, né? E os meus livros encontram na Amazon. Todos sim. eles na sua forma do e-book. Uhum. Por lá. E os meus livros físicos mais recentes, todos pela Leira Editorial, no site, na lojinha da Leira Editorial, que também tem, às vezes, em outras livrarias virtuais. Uhum. Tá? Por fim, antes de mais nada, teria alguma história curiosa em todo esse processo, né, da sua carreira que você acha que é interessante comentar aqui? Ai, que pergunta difícil. Eu sei que é difícil. É muita coisa. Para pensar em histórias. Ai, gente. Então, lançamento do meu livro. Eu vou contar do lançamento do meu livro primeiro. A história que eu acho que foi o mais diferente que eu fiz. Porque agora eu tenho feito lançamento em livrarias, né? Aliás, quando eu falei dos livros onde pode encontrar na Livraria Córdula. Claro, na Livraria Córdula, com certeza, sempre, né? Presente. Eu faço agora em livrarias, casa de cultura e tudo mais. O primeiro lançamento do meu livro foi na Vila Olímpica de Mesquita, né? Foi lá. E foi eu quis fazer uma coisa, foi muito grandioso, assim, me arrependo até hoje, não tinha necessidade daquilo tudo. E como o primeiro livro, que foi esse aqui, A Fórmula da Vida, a personagem é uma lutadora, e na época eu estava fazendo o karatê e o taekwondo lá na Vila Olímpica de Mesquita, e eu convidei o sensei Dilson, que é citado neste, e o professor Leandro Rodrigues. Eles fizeram uma apresentação. Legal. Uma apresentação de karatê e uma apresentação de taekwondo. O pessoal do taekwondo voou, né? Fez aqueles chutes assim, voadores e tudo mais. Porque a Catarina, ela luta muito, né? Ela é uma exímia lutadora, participa de... Hoje em dia seria MMA, na época que eu escrevi o livro, Vale Tudo. De Vale Tudo. Começa, inclusive, ela pegando o trem Japeri para ir a um clube em Queimados para participar de um clube em Queimados para participar de um torneio de Vale Tudo num clube em Queimados. Tem as cenas todas lá do trem, a realidade. Até já teve uma vez uma youtuber que classificou esse livro como um romance de costumes. Eu achei super legal. Tem disponível essa entrevista, embora o áudio não seja muito bom dessa entrevista, mas foi uma das entrevistas que mais me marcaram, que eu gostei muito de participar, porque ela realmente leu o livro antes de fazer as perguntas, então ela ia nos pontos chaves e ela classificou, é a primeira pessoa que notou que é um romance de costumes. Eu nunca falei, é um romance de costumes e tal, e ela notou e classificou, é um romance de costumes também, além da ação, do drama e tudo mais. E então, enfim, no dia a gente fez apresentações, então foi assim, uma coisa muito, muito bacana, muito diferente. E um casal que treinava comigo lá, na época, eles eram um casal, né? Encenou uma cena do livro, uma cena de luta. Olha, que do legal. livro. Não no lançamento, enfim, mas era para ter apresentado o lançamento no dia, não conseguiram, mas eles gravaram um vídeo e a gente exibiu o vídeo posteriormente, tudo em torno desse lançamento. Foi assim uma coisa assim, que eu cheguei na literatura chegando, né? Fui fazendo de tudo. Pé na porta. De tudo para... Mesmo assim, foi uma caminhada difícil, sim, lenta, aos poucos, né? Para divulgar e tudo mais. Esse primeiro livro eu fiz de tudo para divulgar ele, né? Em todos os aspectos. Criei quizzes quando eu ia nas escolas, fazia premiação, foi muita coisa. Então, acho que isso. Não consigo lembrar de nada assim muito extravagante sobre, não. Não, mas só a apresentação apresentação. Já é bem interessante, chamativo, né? Chama atenção, né? Não foi só um lançamento de livro, você não vai lá só para... Teve uma atração, né? Bom, é isso. Adriana, te agradeço demais pela tua disponibilidade, por essa conversa que foi muito bacana. Eu que agradeço. De conhecer um pouco mais da tua trajetória, da tua obra, dos teus livros, né? Tem algum projeto, dos teus projetos futuros, né? Você comentou, né? Do que vem pela frente. E, como já foi comentado, os livros da Adriana, além da Amazon,
além da própria autora, né, você também pode adquirir os livros com a própria sim. Adriana, no site da editora e também na Livraria Córdoba. Então, assim, não falta lugar para adquirir os livros, né, da Adriana. E então, por isso, peço a vocês que sigam as nossas redes, vai estar disponível aí na descrição do vídeo, né? E sigam as nossas redes, o nosso Instagram, sigam aqui no YouTube, né? Divulguem, ativem o sininho, curtam, comentem, compartilhem. Isso é importante para nós, porque nós estamos divulgando não só uma livraria, estamos divulgando os autores também da Baixada Fluminense e de fora dela também. A ideia é divulgar, tornar conhecido a literatura nacional, porque tem muita gente bacana que escreve muito bem e precisa de reconhecimento. É essa a nossa proposta também. Então, nos sigam, tem o nosso site, né? livrariacordula.com.br, lá tem o nosso catálogo que ainda estamos colocando, é muita coisa, então é um processo lento, porque o livreiro aqui é o que faz todo esse processo, então ele acaba sendo um pouco lento, mas é isso. Te agradeço demais, Adriana. Se você quer deixar uma última mensagem para os teus leitores, teus novos leitores, né? Sim, claro. Agradeço muito pelo convite, desejo todo o sucesso para a Livraria Córdoba. Eu espero acompanhar, né, essa evolução, esse sucesso, com certeza. Estarei presente sempre que puder em todos os eventos, todas as feiras. E o que eu quero é que os meus leitores se divirtam lendo os meus livros, porque os meus livros, eles têm um quê de reflexão. Eu gosto sempre de colocar uma mensagem positiva, uma coisa bacana para a pessoa refletir, pensar na vida, mas também são muito divertidos. E eu quero que vocês se divirtam muito lendo e gostem de ler. E eu fico muito feliz de saber que muita gente começou a gostar de ler, jovens principalmente, lendo um livro meu. Muito legal. E é isso que eu desejo, que todos se divirtam lendo os meus livros e que apreciem a leitura grandemente. Um grande abraço, um beijo para todos. Valeu.